Corrigindo, primeiro a Timóteo, no capítulo de número 4, livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Iremos ler somente um versículo da palavra de Deus, primeiro livro de Timóteo, capítulo de número 4, versículo 12. Tem aqui duas versões da palavra de Deus. Eu vou ler uma delas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Vamos ler mais uma vez, primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4, versículo 12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Glórias a Deus. Agradecemos ao Senhor Jesus por esse privilégio de estarmos lendo uma porção da sua palavra. Nós temos diante de nós o livro de 1 Timóteo e também o livro de 2 Timóteo. Provavelmente foi escrito por volta dos anos 63 e 64 depois de Cristo, no primeiro século da nossa era. E eles foram escritos também um após o outro, segundo alguns estudos bíblicos. O que nós podemos de antemão tirar deste livro é algo que nós já sabemos. Marcos 16, versículo 15, que diz a palavra do Senhor: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em outras palavras, nós temos tido o privilégio, a oportunidade de nos tornar discípulos de Jesus. Com qual finalidade, irmão João? Para formar outros para Cristo. Nós nos tornamos discípulos de Jesus para formar outros discípulos para Cristo. Esse é um privilégio que nós temos. João, o evangelista João, lá no capítulo de número 1, fala um versículo que nós já conhecemos, sempre é bom recitar nesse contexto. Ele veio para aqueles que eram seus. Quem eram seus? Os judeus. Muitos não receberam, mas todos quanto receberam tiveram o privilégio de se tornarem filhos de Deus, filhas de Deus. E o princípio de filho está bem ligado com discípulo. Nós seguimos a um Deus que nós podemos chamar de Pai, como diz a palavra do Senhor, Abba, Pai. De sorte que nós nunca estamos sozinhos na nossa trajetória, por mais que ela seja difícil. Embora na nossa condição de jovens temos dificuldades, Jesus falou através dos evangelistas que no mundo teríamos aflições, mas Ele também nos orientou: porém, mas contudo, todavia, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós podemos entender que Jesus, estando em nossa condição, estava refletindo em casa outro dia, Jesus também teve 12 anos de idade, Jesus também teve 13, 14, 15. Ele passou por toda a turbulência de uma juventude, chegou à fase adulta aos 30 anos, quando iniciou o seu evangelho. Então ele sabe muito bem e na pele aquilo que nós passamos. E estando na mesma condição que nós, ele provou que é possível vencer o pecado. Ele provou para nós que é possível vencer o mundo. Isso tudo porque nós temos um desafio em vista. Qual o maior desafio que nós temos no século XXI, uma vez que somos jovens de Cristo? O desafio é imitar a Cristo. Olha só o que a palavra do Senhor diz.
Em 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 1, Paulo ensina: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é um desafio. Paulo dizendo: vocês podem me imitar. Por que, Paulo? Porque eu imito a Cristo. Porque eu sou semelhante a Cristo nas suas atitudes. E será assim, em um mundo com tantas desilusões, em um mundo com tantas distrações, seria a palavra mais conveniente. No século XXI, era da tecnologia, tudo muito simples, tudo muito rápido, também o pecado mais rápido, mais simples à vista. Podemos ser jovens que imitam a Cristo, uma vez que nós queremos servir de exemplo para outros. Como, em outras palavras, um jovem como eu e você pode formar discípulos para Cristo? Essa é a imagem dessa oportunidade. Como eu, como você, como nós, embora sejamos mancebos, jovens, podemos formar discípulos para Cristo, visto que a nossa missão é pregar o Evangelho. E uma vez que eu me torno discípulo, eu preciso formar discípulos. Você pode até dizer após uma vez que eu me torno discípulo de Cristo, eu preciso formar discípulos para Ele. Como isto é possível? Nós queremos trazer 3 razões para provar que, embora sejamos jovens, podemos imitar Cristo de forma a influenciar outros a ser imitadores de Cristo, ou seja, se tornar discípulos de Cristo. A primeira razão, nós temos que ter muito cuidado com as falsas doutrinas. Como podemos formar discípulos para Cristo, sendo jovens? Tendo cuidado com as falsas doutrinas. Você pode ler 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 2, e diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Paulo que vai advertir ao seu discípulo Timóteo sobre essa questão. Timóteo, entenda, olha o que Deus diz para a sua igreja nos dias atuais, não só para a primeira época, primeiro século da era cristã, mas 20 séculos depois se passaram e a palavra ainda é a mesma. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Muitos vão negar a fé. Muitos vão deixar de seguir essa palavra. Muitos vão deixar de buscar a Deus e negar aquilo que antes afirmavam, aquilo que antes pregavam, aquilo que antes cantavam. E nós temos visto através das mídias sociais algum mau exemplo disso. Alguém que outro dia era usado por Deus, mas deixou-se ser levado por, que a palavra diz, espíritos enganadores. Eles se infiltram, ou pelo menos tentam se infiltrar no meio da congregação. E se fosse possível, enganaria a igreja. Porque a igreja, nós podemos entender, a igreja é santa, a igreja é pura, a igreja está sendo preparada para ouvir o soar da trombeta. Então ele não pode enganar a igreja, porque muitos fazem parte do templo, mas poucos fazem parte da igreja. E nós precisamos mais do que fazer parte de um templo, fazer parte da igreja que vai morar no céu. Esse é o nosso objetivo, e ter cuidado com aquilo que se prega por aí. Paulo vai dizer, doutrinas de demônios. Quem são essas pessoas que vão pregar tais doutrinas? Ele vai complementar, homens hipócritas, que falam mentiras,
tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é cauterização? Vou explicar em rápidas palavras para nós entendermos. O homem, quando ele é confrontado por essa palavra, Romanos 10, versículo 17, essa palavra tem o poder de produzir fé em seu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De sorte que nós passamos a ter diante de nós alguém para nos guiar, alguém para nos orientar. João 16, versículo 8, que é o Espírito Santo. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, todas as vezes que eu ou você tende a errar o alvo, ele já está nos orientando. O caminho não é esse. Essa não é a melhor atitude, porque você e eu somos templo e morada do Espírito Santo. Então ele não vai nos permitir errar. Porém, existe uma classe de pessoas hoje que erram tanto. Jesus os adverte, Jesus os alguém, Jesus corrige, mas a mente já ficou cauterizada, já peca e parece que não sente mais arrependimento, ou se sentir, sente no máximo remorso, e daqui a pouco volta a fazer exatamente aquilo que disse que teria abandonado. Então essas pessoas se infiltram no meio do templo, tentando enganar a igreja. Mas como é que nós podemos nos livrar dessas doutrinas, desses falsos ensinos? Paulo também, em sua segunda carta ao Timóteo, no capítulo 3, o versículo 14 e 15, ele também nos diz como é que nós podemos nos livrar. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15, versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. É simples. O conselho é bem simples para se livrar das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. Permanece naquilo que tu tens aprendido na escola bíblica dominical. Permanece naquilo que tu tens aprendido nos cultos de doutrina. Permanece naquilo que tu tens aprendido no tabernáculo de oração. Permanece naquilo que tu tens aprendido no círculo de oração. Permanece naquilo que tu tens aprendido nos cultos de jovens, porque essa é a verdadeira doutrina. Esse é o verdadeiro ensino. Qual o objetivo desse ensino? O versículo vai proporcionar a resposta: salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Não tente olhar ou observar outras doutrinas lá fora, porque se você sair daqui do templo, você vai nas universidades, nas escolas, vão te oferecer tantos caminhos, tantos pensamentos, filosofias vãs, vão tentar inclusive colocar uma interrogação naquilo que você já sabe que é verdade. João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem disse essas palavras? Jesus. Ele está afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas lá fora vão tentar te persuadir, vão tentar te dissuadir para que você duvide que Jesus é o único caminho, para que você duvide que Jesus é o único que pode proporcionar salvação. Mas você aprendeu em Atos 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a verdade é: só há salvação através de Jesus. Mas vamos te colocar uma interrogação: será se isso não passa apenas de um dogmatismo? Será se isso não passa apenas de uma verdade inquestionável? E se eu te apresentar outras verdades? E se eu te apresentar outros pensamentos? Aí que você vai dizer: eu prefiro permanecer naquilo que eu tenho aprendido. Eu prefiro permanecer nos ensinos da palavra de Deus. Não deixe lá fora
Às vezes nem precisa ir lá fora. Às vezes nós vamos aqui no vídeo, nas redes sociais, e começa a surgir heresias, falsos ensinos, mas nós louvamos a Deus, porque nessa tarde há jovens que têm tido muito cuidado com aquilo que têm ouvido lá fora, porque eles estão aprendendo aquilo que Paulo fala, aliás, Pedro fala, em 1 Pedro capítulo 2, algo prazeroso, que é o leite espiritual puro, o ensino genuíno, o ensino equilibrado da palavra de Deus. Se você está aqui nessa tarde, é porque você tem tido muito cuidado, é porque você tem buscado guardar no teu coração a palavra de Deus, é porque você tem sede de conhecer mais a Deus através da sua palavra, e com isto você está preparado, você está preparada para dizer: eu prefiro permanecer naquilo que eu tenho aprendido através da palavra de Deus. Eu prefiro permanecer naquilo que eu tenho aprendido através da palavra de Deus. Por quê? Porque você vai discipular outras pessoas. E para você discipular outras pessoas, você tem que ter dentro do teu coração a palavra verdadeira, a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde Ele próprio vai dizer, em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você, jovem, discipulador, deve ter muito cuidado com aquilo que você guarda, observando tudo conforme a palavra, porque é isso que você vai repassar. Você deve entender que a doutrina deve estar pautada em Cristo. Jesus deve ser o centro e não o homem. E quando você entende de forma equilibrada, genuína e saudável essa palavra, você está preparado para jamais ensinar doutrinas que não são verdadeiras. Em segundo ponto, como eu posso ser um jovem discipulador? Ou como eu, jovem, posso formar discípulos para Cristo? Segundo ponto é, não desprezando a mocidade e nem aquilo que Deus tem me dado. Diga após mim: eu, mais forte, eu não vou desprezar a minha mocidade, nem aquilo que Deus me deu. Isso é muito forte. Eu lembro lá em Eclesiastes, Salomão vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Uma vez lá na Gileade, a gente ouviu um testemunho de uma senhora. Ela disse assim: eu queria ter aceitado a Cristo há mais tempo. Por quê? Porque eu já estou com dificuldade para ir à casa de Deus. Eu já leio a Bíblia com dificuldade por causa da vista que não ajuda. Eu já não tenho mesmo a mesma agilidade para sair, visitar e evangelizar. Mas você ainda tem força, você ainda tem saúde, você tem vigor, você está na melhor fase da tua vida. E o que você deve fazer? Se doar para Cristo. É isso que nós lemos no versículo anterior, quando Paulo diz a Timóteo: Timóteo, tu pode ser muito jovem, assim como muitos de nós podemos pensar: mas eu sou tão jovem, há tantas responsabilidades, eu não passo de um adolescente. Mas entenda de uma coisa: não despreze a tua mocidade. Para quê? Para viver na libertinagem deste mundo, para viver no bel prazer, para viver no pecado, para satisfazer as vontades que não são a vontade de Deus. Mas ao invés disso, olha o que Paulo orienta: ser o exemplo dos fiéis. Busque ser exemplo numa sociedade que faltam muitos exemplos. Ser exemplo também na palavra, no trato, no amor. Jesus vai dizer através de João: os conhecereis, sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, no espírito, na fé e na pureza. É isso que Paulo orienta ao jovem Timóteo.
E nós, jovens discipuladores, precisamos aproveitar o momento para fazer a obra de Cristo, para pregar a palavra do Senhor naquilo que Deus já nos proporcionou. Deus já te deu a pregação em vista, Deus te deu um louvor em vista para a glória dele, Deus te deu a facilidade de coordenar, faça isso, mas não despreze a tua mocidade. Sabe por quê? Porque todos nós temos um dom que Deus tem nos dado. Todos nós temos talentos. E um dia o nosso Senhor, conforme diz Mateus 25 e 21, Ele vai cobrar cada obra que fizemos para Ele. Tudo que nós estamos fazendo aqui será cobrado. Olha só, Mateus 25, versículo 21. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É uma parábola que Jesus conta, onde há três pessoas, ou três classes de pessoas. A primeira classe tinha 5 talentos, granjeou mais 5. A segunda classe tinha 2 talentos, granjeou mais 2. Mas tinha um, conforme diz o versículo 26, que negligenciou o único talento que tinha. Sabe o que Deus nos ensina? Você é jovem e tem um dom de Cristo na tua vida. Deus já colocou o dom, Deus já te ungiu, Deus já te deu autoridade. Usa-o para a glória de Deus. Faça da melhor forma, mas não despreze a tua mocidade, nem aquilo que Deus te deu. Uma vez que somos jovens discipuladores. É por isso, quanto mais você puder aprender, ainda é insuficiente. Quanto mais você puder investir em oração, ainda é pouco, mediante a grandeza do Deus que nós servimos. Invista mais tempo a sós com Deus. Isso é uma grande forma de se aproximar ainda mais de Jesus. Quem foi que deu essa orientação? O próprio Jesus. Mateus capítulo 6, entra no teu quarto em segredo e em seguida fala com Deus. Logo em seguida, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Mas o que Deus ele nos chama é para estarmos ainda mais perto dele nos dias da nossa mocidade. Enquanto Deus nos der uma oportunidade, faça. Esse é o segundo ponto. E no terceiro e último ponto, como nós podemos ser jovens usados no discipulado. Terceiro ponto, cuidando de nós mesmos. Nós precisamos ter cuidado com nós mesmos. Olha só o que a palavra de Deus diz, lá em 1 Timóteo 4, no versículo 16. Um outro conselho que Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Deus ele se interessa por cada área da nossa vida: a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa vida espiritual. Então nós precisamos ter cuidado com nós mesmos, olhar para nós mesmos, investir tempo para nos cuidar contra a nossa saúde, investir tempo para nos cuidar contra a nossa saúde emocional e principalmente tempo com Deus, porque é isso que Paulo vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E uma coisa que Paulo fala aqui: persevera nestas coisas. Gosto dessa palavra, perseverar. Perseverar é continuar apesar das dificuldades. Perseverar é continuar apesar de muitas vezes a gente não entender os projetos de Deus. A gente não sabe. Um grande exemplo disso foi Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela
e vai para o lugar que eu te mostraria. Ele perseverou. Ele entendia onde que ele ia chegar? Não. Ele sabia onde é que Deus queria para ele chegar? Também não. Mas ele simplesmente obedeceu a voz de Deus, perseverando naquilo que Deus tinha colocado diante dele. E Paulo conclui: porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Isso é ter cuidado com a nossa vida espiritual, para não cometer o erro que diz a palavra do Senhor, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é isso que Deus deseja. Deus deseja que uma vez que eu seja salvo, eu seja usado para a salvação daqueles que ouvem. É por isso que não devo só buscar a Deus dentro da igreja, na nossa casa, no nosso secreto, porque eu também preciso entender, eu preciso de salvação e eu preciso ser fonte de salvação. Eu preciso conhecer a Deus e preciso proporcionar com que Ele seja conhecido por outros. Isso é o discipulado. E um dos versículos que eu mais amo, onde Paulo vai ensinar a Timóteo, é 2 Timóteo, no capítulo 1 e versículo 7, que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Como já disse anteriormente, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Efésios capítulo 1. No dia que de bom grado no dia em que de bom grado nós ouvimos essa palavra, tomamos a melhor escolha. Tomamos a melhor decisão. Qual decisão? Eu quero viver para Cristo. E automaticamente você começou a ser preparado para levar essa palavra adiante, se tornou um discipulador. E neste momento, você precisa perceber que agora você não está mais sozinho. Você não está mais sozinha na caminhada deste mundo, mas você tem um Espírito que habita dentro de ti. Só que esse Espírito não é de temor, mas de fortaleza. Sabe o que significa isso? Ele te dá força em todos os momentos da sua vida. Ele te dá graça, Ele te dá orientação, Ele te ilumina. É por isso que Paulo também vai pregar para a igreja de Filipe, lá em capítulo 4, Filipenses 4, versículo 13. Por causa que eu tenho um espírito de fortaleza, eu posso passar por todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Esse espírito que nos faz fortes. Ninguém é forte porque estuda muito a Bíblia. Ninguém é forte porque tem várias horas de oração. Ninguém é forte porque teve um excelente discipulador. Ninguém é forte senão por causa que um dia Jesus decidiu amar este mundo. Conforme de João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos fortes por causa dele. Nós somos fortes porque um dia ele se tornou fraco. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos fortes porque ele foi castigado em nosso lugar, e o castigo que era para nós estava sobre ele. Você é forte porque essa força que você tem foi conquistada lá na cruz por Jesus. E quando ele saiu daqui, ele vai dizer em João capítulo 14, evangelista: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Versículo 1 de João 3: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, pois eu preparava ela. E antes de ele vir, ele também fez uma promessa ainda, João capítulo 14, a do Consolador. E sabe qual a maior graça que eu observo nesse capítulo? Jesus disse para nós: Ele está dentro de nós e atuando entre nós. Ele habita dentro da minha vida, da sua vida, e juntos nós percebemos o seu agir entre nós.
salvando, libertando, batizando, renovando, curando. Ele é a nossa fortaleza. Davi, quando procurou fortaleza em um momento difícil da sua vida, em um momento de angústia, ele escreveu o Salmo 121 e disse: eleva os meus olhos para os montes. Por quê? Porque ele pensava que aqueles montes eram firmes. Eleva os meus olhos para os montes. Eu vejo eles, chuva, os montes estão lá. Calor intenso, o monte está lá. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde virá a minha fortaleza? Sabe de onde? O meu socorro, o nosso socorro. O socorro da igreja vem do Senhor, que é a nossa fortaleza. Ele nos dá amor, o Espírito que há dentro de nós, de fortaleza e de amor. Nós não conseguimos amar por entender sobre o amor, ou sobre a pregação de amor. Nós amamos porque um dia o Deus de amor decidiu habitar dentro de nós. Aí sim é possível amar da forma como Deus amou. E aqui, para finalizar esse versículo, de moderação. Repita por mim, após mim: moderação. Mais forte: moderação. Sabe o que significa? Equilíbrio. O Espírito que há dentro de nós nos fortalece, nos ensina a amar e nos dá equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Sabe o que eu quero dizer com isso tudo? É impossível cuidar de si mesmo de forma equilibrada sem a aproximação real de Deus. É por isso que nós podemos dizer que em Cristo temos equilíbrio. É por isso que nós podemos dizer que em Cristo temos o verdadeiro amor. É por isso que nós podemos dizer que em Cristo temos fortaleza. Então você, jovem, Deus te chamou para ser discipulador, para formar outros discípulos. Esse sempre foi o ideal de Jesus: formar 12, para que um dia seja uma multidão incontável. Vou repetir para você entender. Ele chamou inicialmente 12 para que após séculos e séculos de divulgação dessa palavra chegasse na cidade operária, chegasse na área 15, chegasse em você, e você vai continuar levando essa palavra adiante, para que um dia, conforme diz Apocalipse 7, seja uma multidão incontável. Esse é o sentido. A semente que se expande, que é a semente do Evangelho. E nós, discipuladores, precisamos ter cuidado com as falsas doutrinas, para que em hipótese nenhuma possamos deixá-la adiante. Nós, discipuladores, precisamos entender que não vamos desprezar nossa mocidade, e muito menos o dom que Ele nos deu. Jovens discipuladores precisam entender que precisamos cuidar de nós mesmos. Precisamos ter cuidado da nossa emoção. Precisamos ter cuidado da nossa saúde física. E principalmente entender que o Espírito que há dentro de nós nos dá fortaleza, amor e equilíbrio. Quantos entendem essa palavra? Diga amém. Curva as tuas cabeças nesta hora. Oh Jesus, queremos em fato te agradecer por essa oportunidade majestosa e maravilhosa. Chegamos aqui, Senhor, só Tu sabes como. Eu cheguei como meu irmão chegou, como meu irmão chegou. Mas a notícia que sempre nos alegra é que Tu estás aqui. E porque o Senhor está na frente de tudo, ninguém volta da maneira como chegou. Porque a Tua palavra jamais volta vazia. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu cuidado em cada detalhe das nossas vidas. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos orienta, e queremos chegar na Tua presença te pedindo um abraço de perdão pelos pensamentos, pelas atitudes, tudo que fizemos que não tem te agradado. E obrigado porque o Senhor já nos perdoou.
E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos cura. E obrigado porque o Senhor ainda batiza. E obrigado porque o Senhor ainda renova. Hebreus 13, versículo 8. Tens o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Estamos aqui nesse início de noite, final de tarde, entendendo a tua ordem, pregar o Evangelho. Entendendo que um dia o Senhor nos alcançou para que alcancemos outras vidas. Não nos deixe ser persuadidos nem dissuadidos pelas falsas doutrinas. Não nos deixe, Senhor, desprezar a nossa mocidade e muito menos aquilo que o Senhor já nos deu. E nos ajude na tarefa de cuidar de nós mesmos, para que nós possamos cuidar ainda de forma melhor a vida de nós. E que possamos, como um dia, Deus, usou o teu servo Fernandinho para compor aquela música, ser paz de multidão, ganhando uma pessoa que vai ganhar outra pessoa, até que um dia seremos uma multidão incontável. Por isso, Senhor, queremos te agradecer e te pedir, continua conosco e com a tua igreja. Obrigado pela tua majestosa presença. Em nome de Jesus.